Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num nome que, olha, todo mundo que passou pela escola já ouviu falar. Carol Linnaeus, ou, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, Linneu. Ah, sim. O nome que sempre aparece nas aulas de biologia, né? Associado à classificação dos seres vivos. Exato. Mas a ideia aqui é ir um pouco além do nome para decorar. Quem foi esse cara de verdade? Pois é, a gente vai mergulhar um pouco na vida e principalmente no trabalho desse botânico sueco lá do século XVIII, o famoso pai da taxonomia. Isso. E para fazer isso, a gente se baseou em várias fontes, relatos históricos, análises do trabalho dele. Vamos tentar entender não só as contribuições científicas, que usamos até hoje, mas também como a fé dele, que era muito forte, se misturava com a ciência que ele fazia. Na verdade, eram mais complexas do que parecem à primeira vista. Perfeito. Então, a nossa conversa hoje vai focar nisso. A vida dele, claro, como ele desenvolveu aquele sistema de classificação famoso e também o que ele pensava sobre a origem da vida, essa ideia de tipos criados que aparece bastante. Tentar entender não só o que ele fez, tipo o sistema de nomes científicos, mas também o porquê e o como ele chegou lá. Levando em conta o mundo em que ele vivia, né, e as convicções dele. Exatamente. Vamos tentar sacar o impacto real e talvez o que fez dele um gênio na organização da natureza. Bom, para começar, onde tudo começou para ele? Olha, Linneu nasceu em 1707, lá na Suécia, num vilarejo, e o ambiente em casa já era bem particular. O pai era pastor luterano, o avô materno também. Nossa, então a religião estava bem presente desde cedo. Totalmente. E a natureza também. Os pais curtiam muito jardinagem. Aliás, tem um detalhe curioso que as fontes trazem. O sobrenome Linnaeus foi inventado pelo pai dele, inspirado numa árvore, uma tilha gigante que tinha lá na propriedade. Que legal. Mas e na escola? Ele era aquele aluno exemplar? Que nada! O pai até tentou ensinar latim, essas coisas em casa, mas na escola formal o Cal não brilhava muito nas matérias, digamos, tradicionais. Ah, o clássico caso do gênio incompreendido na escola. Tipo isso. A cabeça dele estava em outro lugar. Ele fugia para observar planta, flor, ler tudo sobre botânica. Chegou num ponto que o pai ficou tão desanimado que quase mandou ele ser aprendiz de sapateiro. Sério? Quase perdemos o pai da taxonomia para uma sapataria. Apesar do desempenho mais ou menos na escola, alguns professores e principalmente um médico da cidade, o Johann Hoffmann, sacaram o talento do garoto para botânica. Ah, ainda bem que alguém percebeu. Sim, e o Hoffmann foi chave. Ele não só convenceu o pai a deixar o Linneu continuar estudando, como o direcionou para medicina. Na época, medicina e botânica andavam super juntas. Ah, faz sentido. Os remédios vinham das plantas, né? Exato. Então, ser médico era o caminho para estudar planta a fundo. E o Hoffmann ainda ensinou para ele os básicos da sistemática, da classificação. Foi um mentor fundamental. E ele foi para a universidade depois. Foi para Uppsala. Mas lá também passou uns perrengues, principalmente financeiros. Quase largou tudo de novo. Só que aí, mais um encontro providencial. Olof Celsius. Celsius? O da temperatura? O tio dele. O Olof era teólogo, mas também um super especialista em plantas da Bíblia. Ele ficou de cara com o conhecimento do Linneu, acolheu o rapaz em casa, deu acesso à biblioteca dele, basicamente salvou os estudos do Linneu. Nossa, que sorte! Parece que ele teve anjos da guarda no caminho. Totalmente, e esse apoio foi o que ele precisava. Em Uppsala, a carreira dele começou a decolar rápido demais até. Como assim? Ele era tão bom, tão dedicado, que antes mesmo de terminar o curso, já estava dando aulas de botânica super populares na universidade. Uau! Mas isso deve ter causado problema, né? Com certeza. Imagina, os professores mais velhos, já estabelecidos, ficaram com o pé atrás. Linneu percebeu que precisava do título formal, o doutor em medicina, o MD, para se firmar. Entendi. E aí ele foi buscar esse título. Foi. E aí vem outra parte curiosa, a viagem para a Holanda em 1735. Muita gente ia para lá conseguir o diploma mais rápido. Ah, tipo um diploma expresso. Mais ou menos isso. Universidades como a de Harderwijk eram conhecidas pela eficiência, digamos assim. E Linneu foi o rei da eficiência. Ele já chegou lá com a tese sobre malária pronta. E aí? Demorou muito. Que nada!
Dizem que em uma semana ele já estava com um diploma de doutor em medicina na mão. Uma semana? Nossa, isso que é foco. Pois é, mas ele ficou na Holanda uns 3 anos e esse tempo foi super produtivo. Não foi só o diploma rápido. Ah, claro. Foi lá que ele publicou os trabalhos importantes, né? Exatamente. Foi lá que saíram as primeiras edições do Sistema Naturae, aquele projeto ambicioso de catalogar a natureza inteira, plantas, animais, até minerais. E também o Genera Plantarum. Isso que era mais técnico, mas fundamental para definir os gêneros das plantas de um jeito sistemático. E ele não ficou só publicando, não. Viajou pela Inglaterra, França, conheceu os grandes da botânica da época, fez contatos. Ah, então a Holanda foi estratégica por vários motivos. Sem dúvida. Não só pelo diploma. A Holanda era um polo editorial e científico gigantesco na Europa naquela época. Publicar lá era ter acesso a gráficas, distribuição, coisa que na Suécia não tinha igual. Deu uma visibilidade internacional para ele, então. Imediata. Lançar o Sistema Naturae ali, junto com os contatos que ele fez, foi o que consolidou a reputação dele na Europa toda. Um passo muito bem calculado. E depois dessa temporada fora, ele voltou para a Suécia. Voltou em 1738 e aí ficou de vez, não saiu mais. Primeiro abriu um consultório médico em Estocolmo, deu certo, atendeu gente da corte, ganhou uma grana. E aí conseguiu casar. Conseguiu, em 1739, com a Sarah Elizabeth Moria. Tiveram 7 filhos, 5 sobreviveram. A vida se ajeitando. E a carreira acadêmica. Ele conseguiu a vaga em Uppsala. Conseguiu. Em 1741, virou professor lá. E não era um professor qualquer, não. A cadeira era de medicina, mas ele dava aula de tudo. Medicina, dieta, higiene, botânica, claro, zoologia, geologia. Um verdadeiro polímata. Queria organizar o mundo todo. Exato. O prestígio dele cresceu tanto que, em 1747, virou médico principal da família real sueca. E ele continuava publicando no meio disso tudo. Sem parar. Em 1751, lançou a Filosofia Botânica, que era quase um manual de como classificar plantas. Continuou atualizando o Sistema Naturae, trocava cartas com cientistas do mundo todo, descrevendo espécies novas que chegavam. Trabalho incansável. Muito. E o reconhecimento veio. Em 1757, o rei da Suécia deu um título de nobreza para ele. Aí ele passou a assinar Carl von Linné. Chique. E quando ele morreu, em 1778, era um dos cientistas mais respeitados da Europa, sem dúvida nenhuma. É um ligado impressionante. Com certeza. E acho que o maior impacto dele, talvez, não foi só classificar. Ele foi um grande organizador. O conhecimento biológico estava crescendo muito rápido, mas era uma bagunça. Ele colocou ordem na casa, então. Exatamente. Ele criou um sistema, uma linguagem comum. Com isso, cientistas de países diferentes podiam se entender, comparar trabalhos, construir um sobre o outro. Foi quase uma linguagem universal para a biologia da época. Isso foi estrutural. Falando nesse sistema que trouxe ordem, como era essa classificação que ele propôs lá no Sistema Naturae? Bom, a ideia principal era uma hierarquia. Aquela estrutura que a gente aprende na escola. Reino, filo, embora os termos exatos tenham mudado, classe, ordem, gênero, espécie, e ele usava também variedade. A ideia de ir agrupando-a em categorias cada vez mais específicas, né? Isso. Uma tentativa de mostrar uma ordem, que para ele era divina, na natureza. Era bem revolucionário para a época. Mas esse sistema mudou bastante desde então, certo? Ah, sim. Muito. A biologia evoluiu demais. Inseriram a família entre ordem e gênero, surgiram novos reinos, hoje tem até o domínio acima de reino, a variedade virou mais a subespécie. E principalmente a teoria da evolução mudou tudo, né? Surgiram classificações baseadas em parentesco evolutivo, a filogenia. Exato. A filogenia hoje guia muito da classificação, mas olha que interessante. Mesmo com tudo isso, uma invenção do Linneu continua firme e forte. A nomenclatura binomial. Essa mesma. O sistema de dar a cada ser vivo um nome científico único, com 2 partes, gênero e epíteto específico. Tipo Homo sapiens pra gente, Felis catus pro gato. Simples, elegante e universal. A gente usa até hoje no mundo inteiro. É genial, né? Justamente pela simplicidade e pela padronização.
Antes dele, era um caos. Os nomes eram frases longas em latim, cada autor usava uma, imagina a confusão. Devia ser impossível saber se estavam falando da mesma planta, por exemplo. Exatamente. Linneu criou regras claras, 2 nomes, em latim ou latinizados para garantir universalidade, escritos de um jeito padrão, geralmente em itálico. O primeiro nome indica o grupo maior, o gênero, e o segundo especifica qual organismo dentro daquele grupo. Conciso e informativo. E único para cada espécie. Agora, é importante dizer, ele não foi o primeiríssimo a usar nomes duplos de vez em quando. Outros já tinham feito isso. Não foi invenção 100% dele. A ideia não era totalmente inédita, mas foi o Linneu quem formalizou, sistematizou e, o mais importante, aplicou consistentemente esse método a milhares de plantas e animais. Foi essa aplicação massiva que fez o sistema pegar e virar o padrão. Revolucionou a comunicação na biologia. Entendi. Agora, tem um ponto que as fontes que a gente viu exploram bastante, que é essa relação entre a fé dele e a ciência. Ah, sim. Fundamental para entender o Linneu. Como a gente viu, ele vinha de família de pastores, era um luterano convicto. Isso transparecia no trabalho dele, né? As fontes trazem citações dele falando que via a glória de Deus na natureza. Exato. Ele escreveu coisas como: Deus infinito, me despertou e fiquei maravilhado. Li algumas pistas através de suas coisas criadas. Quanta sabedoria! A fé guiava o olhar dele. E isso influenciava como ele via a origem das espécies, certo? Ele acreditava que Deus tinha criado tipos fixos, né? Isso. Ele partia da ideia de que Deus criou originalmente um número definido de tipos ou kinds. Por isso, no começo, ele rejeitava a ideia de que um tipo pudesse se transformar em outro, a tal da transmutação ou macroevolução. Mas aí entra um ponto que você mencionou antes, que essa visão dele não era tão simples assim, né? E que talvez tenha mudado. Exatamente. É aí que mora a complexidade e onde muita gente simplifica demais a história da fixidez das espécies do Linneu. Primeiro, a palavra. Ele usava species em latim, mas as fontes argumentam bem que, para ele, species era quase sinônimo do kind bíblico, o tipo criado. Ele mesmo diz isso em algum lugar. Diz. Na filosofia botânica, ele escreve: contamos tantas espécies quantas formas diversas foram criadas no princípio. A ligação com a criação é direta. Ok, então ele acreditava em tipos criados originalmente. Mas isso quer dizer que ele achava que nada mudava? Não, de jeito nenhum. E esse é o pulo do gato. Ele acreditava nos tipos fixos originais, mas observava e catalogava um monte de variedades dentro desses tipos. Para ele, essas variações eram parte do plano divino, uma diversificação permitida dentro dos limites do tipo criado. Então a variação dentro do tipo, o que a gente talvez chame de microevolução hoje, ele aceitava? Plenamente. Ele via isso acontecendo o tempo todo. O que é realmente fascinante, e as fontes destacam isso, é que a ideia dele sobre qual era o limite desse tipo criado parece ter mudado com o tempo. Como assim? Conforme ele recebia mais e mais plantas e animais do mundo todo, e principalmente observava híbridos, cruzamentos entre espécies diferentes que geravam filhotes férteis, ele começou a questionar: será que o tipo original não era algo mais amplo que a species que eu uso para classificar? Interessante. Ele deu exemplos? Sim, ele chegou a pensar se cães, lobos, talvez até raposas, não poderiam ter vindo de um mesmo tipo ancestral que depois se diversificou e ainda conseguia cruzar entre si. Nossa, e essa ideia dele mais tardia? Pois é. Curiosamente, como uma das fontes aponta, essa visão mais tardia dele se aproxima de algumas ideias criacionistas mais modernas que colocam o tipo criado original mais perto do nível de família na classificação e não da espécie. Que reviravolta no pensamento dele. Exato. E por isso é importante não cair no espantalho. Pegar a visão inicial do Linneu, que ele mesmo parece ter revisto com mais informação, e usar isso para dizer: os criacionistas acreditam que nenhuma espécie muda, sabe?
Ignora-se a própria evolução do pensamento dele. Mostra que ele estava aberto a ajustar as ideias com base no que observava, mesmo dentro da visão de mundo religiosa dele. Exatamente. Mesmo com o conhecimento limitado do século XVIII e a teologia dele, as evidências empíricas, como a hibridização, fizeram ele repensar. Muito bom esse ponto. E para a gente ir fechando, as fontes trazem umas curiosidades sobre ele. Ah, sempre tem, né? Parece que ele também era poeta e escreveu um relato de viagem bem interessante sobre uma expedição à Lapônia. Ah, que legal. Não sabia dessa veia poética. E foi ele quem popularizou usar aqueles símbolos de masculino, o escudo e lança de Marte, e feminino, espelho de Vênus na biologia. Ah, isso sim, a gente usa até hoje. E o volume de trabalho dele é absurdo. Mais de 180 livros e artigos publicados. Nossa, o homem não parava. Bom, então acho que demos uma boa geral, né? Vimos a jornada do Linneu, desde o garoto apaixonado por plantas na Suécia, os perrengues, as ajudas, até virar essa figura central na biologia. Vimos as contribuições gigantescas, o sistema de classificação e principalmente a nomenclatura binomial, que é o legado mais vivo dele hoje. E exploramos essa relação forte entre a fé e a ciência dele, e como a ideia dos tipos criados era mais dinâmica do que a gente pensa. Exato. E por que é importante revisitar Linneu hoje? Acho que por vários motivos. Primeiro, para entender de onde vêm ferramentas que a biologia usa todo dia. Como a nomenclatura. Isso. Segundo, para ver como conceitos científicos, até palavras como espécie, mudam com o tempo e com o conhecimento, não são coisas gravadas em pedra. Verdade. Terceiro, para lembrar que a gente tem que analisar figuras históricas no contexto delas, né, com as limitações e as ferramentas da época. Quarto, é um estudo de caso ótimo sobre como crenças pessoais, religiosas, filosóficas interagem com a ciência. A fé do Linneu claramente moldou as perguntas que ele fazia. E isso é interessante de observar, independente de concordar com as premissas dele. Exato. E por último, para a gente apreciar o que ficou, a nomenclatura e o que foi superado ou transformado, a rigidez inicial do sistema hierárquico frente à evolução. Ótimo resumo. E para deixar uma pulga atrás da orelha, pegando esse gancho da capacidade do Linneu de ajustar as ideias, ele, mesmo com a crença nos tipos criados, repensou os limites desses tipos por causa de observações novas, como os híbridos. Pensando nisso, como será que hoje, com essa avalanche de descobertas novas, espécies novas, dados genéticos mostrando conexões malucas, a complexidade da vida que a gente entende cada vez mais, como tudo isso continua desafiando e refinando o jeito como nós tentamos organizar a natureza, seja qual for a nossa visão de mundo? Boa pergunta. Como a gente equilibra essa nossa necessidade de ter sistemas de classificação claros, estáveis, com a natureza que é dinâmica, fluida, toda interconectada? Fica aí a reflexão para quem nos ouve.